resolveram abrir essa empresa dentro do próprio Estados Unidos. E já há um ano a gente está expandindo a operação da TAGO aqui no Brasil. Então, esse produto que nós trabalhamos, ele já nasceu nativo nas duas línguas, em inglês e em português, e nós já temos muitas aplicações funcionando, utilizando a plataforma TAGO lá nos Estados Unidos. Então, aqui a gente vê o posicionamento da plataforma TAGO. Do lado esquerdo nós temos todas as coisas, devices, módulos, sensores conectados às coisas. Do lado direito, as ações que estão sendo recebidas pelas pessoas, pelas coisas, pela indústria, e a TAGO no meio cobrindo 5 grandes áreas. Essas 5 grandes áreas, que a gente chama de middleware, tá? Ela começa na gestão de todos os devices. Aí a gente está falando dos sensores que estão em campo, sensores que estão nas casas das pessoas, sensores que estão na indústria, a gestão das pessoas que acessam os dados dessa plataforma. Na gestão dos devices, a gente consegue tanto fazer o deployment da solução, quando nós estamos colocando a solução para mais devices. Por exemplo, tem uma empresa que está fazendo monitoramento de diversos luzes dentro de uma cidade. E agora eu coloquei esses devices em várias outras ruas. Como é que eu faço o deployment disso na parte do middleware, de estar fazendo a leitura desses dados e colocando isso dentro de ações, dentro de um analytics? Isso é feito dentro da TAGO e é feito de forma muito fácil, porque o sistema ele nasceu com o objetivo de você fazer deployment em grandes quantidades de soluções para IoT. Aqui a gente está falando de middleware, trabalhando na parte da indústria, não necessariamente no usuário final, mas eu como usuário final, por exemplo, eu tenho um device ODB no meu carro que eu conecto ele na TAGO, e eu posso integrá-lo a qualquer outro device que vocês viram hoje aqui, por exemplo, dentro das apresentações, ok? Os dados que esses devices eles nos passam, eles são armazenados dentro da própria TAGO. A TAGO ela tem 3 servidores nomeados na costa leste dos Estados Unidos, ou seja, a solução ela é em nuvem, você utiliza ela como serviço, e você tem, começando a utilização da TAGO, já disponível de armazenamento 2 milhões de registros. Então, como é que funciona isso? Vamos ver mais ou menos da seguinte forma. Suponha que você tenha uma linha de produção onde você esteja monitorando 3 fatores dentro dessa linha. Uma linha de mistura de pó, por exemplo, Nescau, por exemplo, Toddy, e você está monitorando a umidade dessa sala, você está monitorando a temperatura dessa sala e você está monitorando se a máquina está funcionando. 3 pontos. Tá? Então, esses 3 pontos desses 3 sensores são 3 pontos que você está colocando dentro desse armazenamento que você começa aí a 2 milhões. Dependendo da forma como você estiver trabalhando, você não precisa armazenar todos os seus dados durante a operação da empresa durante o ano dentro da TAGO. Você pode fazer o download das suas informações e ter esses dados para fazer outros tipos de análise com outros analytics dentro da sua empresa. Tá? A própria integração dos dados com outro analytic você também faz dentro da TAGO na terceira parte que a gente tem, que é o Real Time Analysis, que é o Analytics da TAGO. É muito comum nas plataformas de middleware você ter um Analytics que faça as análises em real time. Por exemplo, suponha que você tenha um sensor que passa informações para você e com a temperatura em Fahrenheit, e você queira fazer a conversão disso naquele mesmo momento para Celsius, porque você vai estar passando essas informações para os gestores da operação que estão recebendo isso ou em critério de exceção ou que estão recebendo essa informação regularmente. Você pode fazer isso dentro da plataforma. Essa próxima parte, que é o Real Time Analysis, é uma plataforma aberta que permite você desenvolver suas próprias análises dentro da ferramenta TAGO, colocar os seus algoritmos e fazer integração ou interação entre todos os devices que você está colocando dentro da plataforma. Então, essa plataforma ela está recebendo dados de uma série de devices e você pode conectar coisas tão distintas quanto
a telemetria que você está fazendo dos caminhões, ou seja, conforme você esteja recebendo numa indústria um caminhão que vá estar fazendo uma entrega, você pode fazer com que a comunicação desse caminhão ela interaja com a comunicação dos devices que estão espalhados pela sua planta, no recebimento ou no pátio da empresa, para você tomar ações e mandar as mensagens necessárias. Você mesmo pode montar a sua lógica de workflow dentro disso. Visualização, muito comum também nas plataformas de middleware, que é você ter dashboards fáceis de você montar, onde você possa ter visualização do que está acontecendo, com widgets específicos para cada tipo de dado que você esteja querendo verificar ou analisar. E notificações que também são nativas do sistema, ou seja, dentro do sistema você pode estar mandando SMS, e-mails, fazendo a conexão com APIs para integração com outros sistemas de ERP, por exemplo, PeopleSoft ou SAP, e SDKs que permitem com que, quando você faça atualização de versões, tanto da plataforma Tago quanto da plataforma de ERP que você trabalhe, você não tenha que reescrever todo esse código que você já está utilizando. Ok? Além disso, né, falando um pouco mais, ao montar os seus dashboards e fazer a gestão dos usuários, é muito fácil você fazer o compartilhamento de novos dashboards que você crie dentro da sua comunidade de usuários. Exatamente pelo fato de que quando a ferramenta começou, ela foi pensada para o ambiente IoT. Você pode colocar as suas aplicações numa parte da plataforma chamada Market Share, que pode ser Marketplace, perdão, que pode ser tanto para a sua organização quanto para o público. Deixa eu explicar melhor. Se você é um fabricante de um device, por exemplo, um leitor dos dados do carro na porta ODB, você pode... Esse tipo de sensor, ele captura muitas informações do carro e você tem informações que são, basicamente, mostrar a informação, como, por exemplo, o nível do teu combustível nesse momento, ou informações que necessitam de análise, como a forma como o condutor está dirigindo. Nesse caso, você pode fazer as suas análises para interagir os dados da sua porta ODB2 e colocar os dados da sua porta ODB2 já totalmente com a parte analytics que mostra a dirigibilidade do condutor dentro da aplicação Marketplace da Tago, de forma que, se você é um usuário final e compra aquele device, você chega, pluga no seu carro e, ao invés de você usar um front-end no seu portátil, no seu telefone portátil do fabricante ODBD, você já puxa direto pela Tago. Tá? Bem, olhando de novo aquela parte onde a Tago se posiciona no middleware, nós temos aqui vários parceiros que hoje já estão trabalhando com a Tago. Aqui no Brasil, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns parceiros na parte de baixo, na parte educacional. Nós temos a PUC de Campinas e a Unicamp já trabalhando com a Tago, o Senai aqui em São Paulo, utilizando a plataforma Tago nos cursos deles de IoT. E o que tem chamado a atenção desse pessoal da área educacional para a utilização dessa nossa plataforma? A gente já viu várias plataformas que estão sendo criadas aqui no Brasil, mas a nossa já está em operação, funcionando e com clientes utilizando. Tá? Um pouco à frente de algumas das coisas que estão ocorrendo aqui no Brasil no momento. Bem, como vantagens na utilização da Tago, essa plataforma ela foi pensada como uma forma rápida de você implementar uma solução. Então, ao você ter um problema e um device que você identifica que você quer fazer a solução do seu problema utilizando ele, a plataforma ela funciona, isso sobre a minha perspectiva como usuário, como um Excel onde você pega um template branco e você consegue configurar para atender o teu produto.
Quem utiliza a Tago principalmente? Quem é cliente principalmente da Tago? Intermediários ao oferecer um produto para o teu cliente final. Nós temos nos Estados Unidos um exemplo de um cliente que ele fabrica devices e soluções para a área de agricultura de precisão. Ele só foca na parte dos devices deles e os problemas da agricultura. Toda a parte da gestão de dados, interação e ação é feita pela Tago. Ele utiliza a Tago como white label. Vem embarcado em todos os produtos deles. Tá? Então aqui a gente vê alguns exemplos de controle na agricultura de precisão, nível de rios, controle e iluminação de torres de transmissão e torres de comunicação. Nós tivemos um caso interessante aqui no Brasil com equipamento de fitness, né? Esteira, frio alimentar. Vamos dar uma olhada aqui no caso da agricultura de precisão. Esse foi um exemplo interessante que foi trazido por esse parceiro, né? Lá dos Estados Unidos. As fazendas elas tinham o problema de fazer a medição do nível de grão dentro dos silos. Casos de morte de funcionário que entrava dentro do silo, fazia a medição, caía no grão, isso é como areia movediça, você não consegue sair, é uma morte terrível. Proibido de fazer isso, e também pessoas que subiam na lateral do silo, batendo o martelinho para, de acordo com o som da batida, você saber onde estava o nível. Que também foi proibido, eles começaram a jogar bola de golfe na lateral do silo para ver onde estava, né, o nível. Bem, eles resolveram o problema aqui, dando uma ideia mais geral de toda a estrutura. Tá? Nós temos um medidor, um sensor dentro do silo para ver a altura. Esse sensor ele transmite os dados através de uma rede LoRa, que vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Eu tenho um gateway LoRa que se comunica através da Verizon, que é a companhia telefônica americana, transmitindo esses dados para a Tago, e você faz a gestão do nível do silo, tanto para receber os caminhões que estão fazendo a colheita e você quer armazenar o silo, quanto o pessoal que está vindo para fazer a coleta do grão e levar o grão embora. Tá? E você tem aplicações para todos os tipos de alimentação, para a parte de aves, para a parte de suínos, para a parte de gado. E, bem, é uma coisa interessante nisso. A área de agricultura de precisão ela tem muita oportunidade para IoT. Esse daqui é um outro exemplo onde eu tenho um caminhão refrigerado com sensores em 3 partes do baú. Ele faz... Isso daqui eu tenho em operação, eu poderia até mostrar para vocês, mas a gente vai fazer um resumo aqui. Os sensores medem a temperatura do caminhão e eu tenho uma frota de caminhões dentro do estado, e eu tenho dentro do estado também alguns locais que fazem reparo da parte do ar-condicionado do caminhão quando eu tenho problema. Dentro dessa aplicação, quando é identificada o aumento da temperatura na parte fria do caminhão, é mandada uma mensagem para uma pessoa que está na torre de controle fazendo a gestão de todos os caminhões da empresa, também uma mensagem para o portátil do motorista, só que o motorista ele tem que focar na estrada. A torre de controle pode ligar para o caminhão. Nesse momento foi feito um post num sistema de manutenção integrado da empresa que faz o conserto do ar-condicionado mais perto de onde se encontra o caminhão. E é mandada uma mensagem para o motorista se dirigir a esse local. A ordem de serviço do conserto do ar-condicionado do caminhão, quando ela é completada dentro dessa oficina, é mandada de volta para a Tago, e a Tago recebe, e a pessoa que está dentro da torre de controle, ela tem a informação naquele momento de que o caminhão pode continuar a viagem dele. Né? Esses daqui são alguns exemplos reais que a gente está trabalhando aqui no Brasil. Eu também não posso falar nomes de cliente, mas nós temos soluções para medida de metering para smart cities, para fluxo de fluidos, como por exemplo água, gás, gestão do frio alimentar, identificação de abertura e fechamento de portas. E a gente está falando isso sobre o nível industrial e empresarial, ok? Se você quiser utilizar a Tago como um usuário final, eu convido vocês a fazerem isso.
Tá? Na parte, se vocês acessarem o site da Tago, deixa eu ver aqui onde que está aqui embaixo. Não está muito fácil de ler, mas o endereço da empresa é tago.io. A terminação IO é muito comum para startups, que era um local que não tinha muita gente usando os nomes bacanas, né? Então o pessoal acabou pegando esse domínio. Tá? Em Tago.io vocês têm toda a documentação do sistema. Você consegue, por exemplo, comprar um device, um ODB, no Alibaba Express, que use Bluetooth com o seu telefone e você consegue conectar ele na Tago. O interessante é você fazer isso e não com o front-end que vem dentro daquele ODB, é que você pode amarrar mais devices que você coloque dentro da sua casa. Por exemplo, você pode fazer aquela parte bacana que a gente viu um pouquinho antes, que era a gestão dos seus eletrodomésticos. Você pode integrar com eles também. Tá ok? Como é que a gente está de tempo? Ok. Então, acho que a gente chegou. Se vocês tiverem uma ou outra pergunta, só para não... Tá?